Olá, pessoal. Aqui é André Valente, médico de Arapiraca, Alagoas, aqui para todo o Brasil. Queria agradecer muito o convite da Forever Living Brasil, do Net4, que cada dia, cada momento vem passando conhecimento para nos ajudar nesse incrível mundo que é a suplementação. Então, hoje eu fiquei incumbido de falar sobre virilidade, passar um pouco como funciona o processo, né, do envelhecimento e também como a gente pode ajudar o corpo a ir evoluindo, né? Você envelhecimento, o passar do tempo, o nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte é natural do ser humano. Agora, a qualidade desses passos é que a gente faz, é o que faz a diferença para nós. Então, é isso que eu vou tentar passar aqui. Então, o nosso tema virilidade é um tema, para mim, é importantíssimo, porque mexe com a qualidade de vida, principalmente a partir dos 40 anos. E hoje que a gente está tendo cada vez a longevidade maior, então o homem e a mulher, né, as pessoas devem se cuidar, né, devem se precaver, devem se prevenir o mais cedo possível para evitar um envelhecimento acelerado, um desgaste desnecessário do corpo ou até formações de doenças que você poderia evitar. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, em torno de 40 minutos sobre isso. Queria agradecer a todos, aproveitar esse momento. Eu tenho tido assim um retorno das pessoas do Brasil todo, no evento que a gente teve agora em São Paulo. Nossa, como foi bom, assim você se sentir reconhecido, as pessoas tirando foto, agradecendo, que eu estava impactando vidas de pessoas, estimulando a pessoas a melhorar, a se cuidar, né? Então, a desenvolver carreiras ligadas à saúde. Então, eu que agradeço vocês, agradeço a Forever Living Brasil pela oportunidade e como é bom mexer positivamente na vida de pessoas. Então, o que eu puder fazer, tá? Fico à disposição, tem minha rede social, vocês podem mandar direct, o que eu puder estar respondendo, ajudando, contem comigo, tá certo? Então, o nosso tema de hoje é virilidade. Então, o que é virilidade, né? Assim, a virilidade é só do homem, é do homem e da mulher. Então, por conceito, virilidade é uma característica ou estado de ser viril do homem, teoricamente. Mas você hoje pode imputar a virilidade feminina também. Então, na verdade, esse conceito ele está sendo ampliado. As nossas mentes, né? Os nossos conceitos eles estão melhorando, eles estão se expandindo. Hoje eu chamo muito dessa visão chamada visão de 360 graus. Isso é muito importante para a gente entender esse novo contexto que nós estamos vivendo. Então, o estado de ser viril. Então, é a condição do que é, teoricamente, né? Másculo, energético, potente, esforçado, vigoroso, corajoso, ou seja, não é inerente só à questão física, ao aspecto ou à parte funcional do processo, é também a atitude. Então, virilidade está ligado não só à parte física, como à atitude da pessoa. Então, você vê, por exemplo, nos filmes, né, os homens viris e as mulheres, né, não tem apenas um corpo bem cuidado, forte, né, aquele que nada te derruba, é o Superman, é a Mulher Maravilha, mas também tem atitude corajosa. Então, assim, isso é muito importante, porque ultrapassa o corpo, não é? Você tem a sua atitude, além do que você tem no físico, você reverbera para o seu dia a dia, para a sua atitude, estimula as pessoas, e a gente sempre espera que isso no sentido positivo da coisa, tá certo? Então, o que a gente busca hoje? Longevidade, todo mundo quer viver mais tempo ou muito tempo. A gente sabe que a ampulheta foi virada desde o nascimento, então o nosso tempo de vida ele encurta a cada dia. A gente tem que pensar muito nesse processo. Eu vejo com frequência pessoas que torcem para o dia acabar, para a semana acabar, para chegar ao final de semana, por exemplo. Ou que os 6 meses de trabalho passem rápido para a pessoa ir para as férias. Não façam isso, a boleta está virada. Cada dia que passa é um dia menos na vida. Então, aproveita agora, aproveite, seja produtivo, curta aquele momento, curta aquilo que você está fazendo, faça com amor. Porque se essa ampulheta virou, é cada dia um dia menos e você tem que estar bem nesse processo. E aí a longevidade que a gente quer tem que ter qualidade. Então, a vida média do homem, imagina que na década de 60 e 70, você tinha uma vida média baixa, abaixo dos 60 anos, e agora você está numa vida média de 76 anos. Quando eu falo média, tem pessoas que morrem jovens, né? Até adolescentes ou crianças, e tem aqueles que passam dos 70 muito e chegam quase a 100 anos. Agora, como chegar
nessa fase, né, mais tardia da vida, vamos dizer assim, naquela fase da melhor idade, com qualidade. Não adianta só chegar lá aos 100 anos, estando numa cama, dependendo de pessoas, com uma série de patologias, com a fragilidade, numa incompatibilidade com a vida saudável. Isso aí eu não vejo como uma coisa boa. Então, a gente tem que ter longevidade com qualidade. Isso aí que vai fazer a diferença para que a gente possa estar feliz a cada dia no nosso processo. Então, todo dia a gente tem que viver uma coisa nova. Todo dia nós estreamos. Todo dia nós temos que viver, amar aquele processo. Nem todo dia vai ser um dia muito feliz. Nem todo dia vai ser um dia muito próspero. Mas, ó, a dor, o desespero, a dívida, seja o que for que acontecer na sua vida naquele dia, é bom. É bom porque você está vivo. Porque só vive coisas boas, coisas ruins, ou seja o que for, se você estiver vivo. Então, o importante é esse viver agora com qualidade. E aí, se você for buscando isso a cada dia, quando chegar com 70, 80, 90, você vai estar saudável, viril, né, e feliz. Então, vamos lá. A qualidade com a idade. Né? Isso que a gente estava comentando. Não adianta você envelhecer se você não tiver qualidade de vida. E isso se vale aos aspectos físico e mental. Não adianta ser um idoso, uma pessoa da melhor idade, de 90 anos, um corpo atlético, sequinho, todo móvel, mas não ter uma mente saudável. Então, você tem que estar aí cuidando dos dois, fisicamente, tá certo? Isso aí é fundamental. Porque, imagina, se você, é melhor você ter um corpo, vamos dizer que você tenha 98 anos, é melhor você ter um corpo saudável, mas não ter mente, ou você ter uma mente e um corpo totalmente deteriorado? Eu tenho certeza que se vocês pensem um pouquinho, vocês preferem o lado do corpo legal, sem doença, ou a mente e sem o corpo, ou o corpo sem a mente? Não dá para responder, não dá para escolher. É a escolha de Sofia, isso aí não dá para escolher. Na verdade, você tem que ter os dois. Seja médio nos dois, mas esteja bem no processo. E aí a gente precisa fazer uma coisa, precisamos plantar para colher. O que você faz agora reflete no amanhã. Sempre agora reflete no amanhã. Passado, passou. Passado não se muda. Você respeita, analisa, dá uma voltinha no passado para ver se errou, se acertou e tentar sempre melhorar o processo. Então, plantar para colher é fundamental. Então, esses cuidados que você tem que ter para a longevidade, para a virilidade, para a sua saúde no futuro, tem que começar o mais rápido possível. Isso aí é fundamental. Então, vamos sair daqui hoje, dessa aula, todo mundo malhando, suplementando, rezando, meditando, falando com a família, tendo um momento para si, olhando as finanças. Vamos mudar as nossas saúdes, vamos melhorar as nossas saúdes. Então, a partir de agora, saiu daqui, vida para melhor. Todo mundo, hein? Vamos lá. Então, após os 40 anos, eu coloquei a faixa dos 40 anos, porque é por questão de saúde, por questão de marco, né? Vamos dizer, na vida da pessoa, é quando as coisas começam a mudar, principalmente do ponto de vista hormonal. Então, se você fala, você envelhece do dia para a noite? Não. É com 40 anos que você começa a envelhecer? Não. Você nasce, desenvolve, cresce. A partir dos 30, você começa a ter deficiências de nutrientes para a nutrição celular, e aí começa o processo. E aí começa um não bom funcionamento das células e a microcirculação diminui, e aí tudo começa de uma certa forma, e começar a ir mal. E aí vem o envelhecimento. Então, por isso que a gente bate na tecla muito forte sobre nutrição celular. Tem gente que fala, que não precisa de nutrição, eu consigo, com alimentação, prover todos os meus nutrientes, e assim, assado. Até consegue, realmente, se você ingerir, né, se você se alimentar de todos os alimentos mais saudáveis possíveis, aí você ainda vai pensar nos agrotóxicos, se eles oxidaram, se eles foram bem acondicionados, uma série de processos. Vamos dizer que tudo foi perfeito. Então, a quantidade de frutas, de verduras, de proteínas da carne, carboidrato e gordura foram suficientes e foram de qualidade. Nesse mundo que a gente vive hoje, com certeza não dá para fazer isso. Então, é fundamental, é quase que obrigatório, né? Eu não digo obrigatório porque existe um livre-arbítrio, você faz o que você quiser da sua vida. Deus nos deixou o livre-arbítrio, então se você quiser se cuidar, se cuide, se você não quiser, não se cuide, se quiser ter vícios, tenha, se não quiser, não tenha. Bem, plantou, vai colher, plantou, vai colher. Então, quase que é obrigatório suplementar, já que a alimentação a gente não consegue repor tudo aquilo que a célula precisa.
Então, eu queria lembrar de algumas aulas anteriores, tem uma aula de Oliveira que eu falo bastante isso, que o corpo, ele simplesmente, tudo no corpo é reação química. Então, a constituição das células, né? Cada célula, um conjunto de células formam tecidos, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o sistema, o nosso corpo humano. Então, assim, a gente tem que observar como é que funciona uma célulazinha. Então, a parte elétrica da célula, a parte química, os componentes, os sais minerais, né? O que a vitamina faz no processo? A vitamina, por exemplo, é uma catalisadora. Ela faz com que o processo seja acelerado, o processo químico. Imagina eu estou aqui numa situação normal, de repouso, e vem uma urgência qualquer. Então, rapidamente, em questão de segundos, meu pensamento tem que ficar mais ágil, o coração tem que bater mais rápido, o bombeamento de sangue tem que ir para as pernas, e eu tenho que ter uma força muscular e uma atitude totalmente diferente do repouso. Isso em questão de segundos. Então, isso só acontece porque o corpo, quimicamente, ele modifica rapidamente. Então, ele se regula e ele se modifica para que você consiga viver as diversas situações da nossa vida do dia a dia, tá certo? Mas vamos botar um marco aí de 40 anos. 40 anos é quando você começa a pensar na vida, eita, agora entrei na fase 200, né? Até então é 31, 32, 20, 10, depois de 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? Os 90 até chegar no 100. Se Deus quiser, suplementando, fazendo exercício, tendo uma boa cabecinha, nós vamos chegar lá. E aí, ó, a partir dos 40 anos, os hormônios começam naturalmente a reduzir. Porque o corpo humano, Deus fez o homem com validade. Não dá para ter um homem que vai durar o resto da vida, ser vitalício. Né? Vitalício que eu falo, o imortal. Não dá. A população tem um limite na Terra. Então, você tem que nascer, crescer, deixar o seu legado e morrer mesmo. Né? Então, é uma coisa que é normal para o ser humano. Então, morrer é triste porque você se separa das pessoas. Né? Você que morreu, não, mas quem fica triste. Mas é uma coisa natural, é normal. O nascimento é normal, a morte é normal. Tanto que em algumas culturas, alguns países, como a China, você, quando morre, você comemora aquele processo. Então, é muito da visão de cada um. E aí, aos 40 anos, o que acontece? Os hormônios caem. Vamos falar um pouquinho do hormônio masculino, principal, que é a testosterona. Imagina vocês, homens aí, que passaram dos 40 anos. Eu estou quase lá. Viu? Mas, na verdade, eu tenho um pouquinho mais. A cada ano que passa, faz um cálculo aí. Você tem 50 anos. Então, a cada ano que passou, a partir dos 40, você perdeu 1%. 1% da testosterona. Então, quando você passar 10 anos, né? 50 anos, 55, 60, perdeu 20%. Você acha que você vai funcionar igual a quando tinha 40 anos, com 20% menos de hormônio? Não tem como fazer isso. Então, assim, essa situação de equilíbrio começa a balança ir para um lado só. Então, o que acontece? Há 3 alterações básicas na pessoa: a alteração de comportamento, a alteração física e a alteração na sexualidade, tá certo? Basicamente, o homem sofre desses 3 fatores. Então, assim, comportamento, né? É algo, não está ligado só à questão de você visualizar, é o que as suas ações, o que acontece? Você começa a ficar cansado, o seu sono altera, às vezes você dorme mais ou você fica com insônia, você tem déficit cognitivo, diminuição da memória, fica um pouco mais triste, mais deprimido. Então, esse comportamento começa a mudar, começa você a ficar um pouco mais ranzinza. E aí o físico começa a ir acompanhando, você começa a ter perda da força muscular, você começa a diminuir a massa magra, a musculatura, e começa a trocar por gordura, o seu osso começa a ficar mais rarefeito, ele fica mais frágil, e aí a gordura abdominal, a gordura da barriguinha, ela começa a aumentar, a gordura visceral. Então, tanto comportalmente como fisicamente, você começa a alterar. Isso aí vai em conjunto. E aí, por reflexo, a sexualidade. Tanto a questão do desejo, a vontade do ato sexual, como a potência sexual acabam diminuindo nesse processo. E isso aí é lógico, isso aí é muito aceitável, porque se você é programado, né, seu chip lá, o seu DNA é programado para você nascer, crescer, desenvolver, aí você vai multiplicar, você vai procriar, e depois você vai envelhecer e morrer. Então, a parte de procriação passou, teoricamente, a função sexual tem que diminuir mesmo e você viver outra situação. Só que o homem de hoje
né, de muito tempo para cá, ele quer ter uma vida sexual ativa, ele quer ter a vida de prazeres ativa, afinal, nós nascemos para ser felizes. Nós optamos pela felicidade. Então, cabe a nós buscar ela do ponto de vista de mental, né, sexual, a saúde, corpo de uma forma geral, financeiramente falando. Então, o que a gente pode fazer para ajudar o corpo nesse processo? Porque a gente coloca assim, Deus fez o nascimento, o crescimento, a reprodução, o envelhecimento e a morte. Isso aí é uma teoria do homem. Não tem em nenhum lugar escrito que você não possa passar a sua vida toda bem de saúde, ativo no trabalho, sexualmente, porque imagina, você tem um relacionamento com outras pessoas, você pode ser casado, por exemplo. Então você e sua esposa, né? Então você tem esse relacionamento e que as partes querem uma vida de carinho, vocês se uniram por vários propósitos, inclusive o da afetividade, da sexualidade. Então, você tem que estar pronto para esse processo. Isso é muito importante. Né? Então, aí vem essa questão desse distúrbio, né, que chama andropausa. Né? Tem a menopausa na mulher e a andropausa no homem. Então, os sintomas, né, do distúrbio androgênico, que é do envelhecimento masculino, a andropausa, eu até listei aqui. Deixa eu só colocar aqui. Primeiro lugar, diminuição da libido. Então, a virilidade está ligada diretamente a um processo sexual ativo, né? Isso aí tá inerente no nosso conceito. A disfunção erétil, aí vem a depressão, diminuição dos tecidos, como eu falei, aumento da gordura abdominal, perda de massa óssea. Aí o volume testicular ele acaba diminuindo porque você entra em desuso. Tudo no corpo que você não usa, você vai atrofiando, e aí você tem as ereções matinais que acontecem principalmente no adolescente, adulto jovem, as poluições noturnas, elas vão acabando, aí você começa a ter fadiga, isso leva a uma má alimentação, anemia, síndromes metabólicas, a memória, né, as funções cognitivas, elas sendo prejudicadas com o tempo, aí você muda o humor, irrita, angústia, ansiedade, depressão, então você sobe e desce no processo de estabilidade emocional. A pele resseca bastante, chega até o ponto de fragilidade e ruptura e sangramento, e mudança no cabelo, a queda do cabelo, o enrugamento da pele e assim por diante, manchas pelo corpo, e se eu for descrever tudo que acontece, né, na idade mais avançada do homem, vou escrever um livro aqui gigante. Então, assim, é só vocês olharem, vamos olhar os nossos pais, os nossos avós, que vocês veem isso. E eu lhe digo uma coisa, como a gente pode modificar esse processo? Isso acontece naturalmente porque a gente não está dando aquilo que o corpo precisa. Eu tenho um exemplo claro, meu pai tem 75 anos, ele começou a suplementar tem 2 anos, ele estava obeso, mórbido, estava com 112 quilos. Hoje ele está com 94, está gordinho, mas tá mais enxuto, ele tem mais musculatura, está mais ágil, anda melhor, pensa melhor, a pele está mais elástica. Então, tudo isso graças à suplementação. Pensando na virilidade, né? Então, no ponto de vista do que a gente pode fazer para manter esse processo, para quantas pessoas a gente vê. A rede social tem um fator interessante. Quantas pessoas a gente vê que passa dos 40, dos 50, aquele cara, aquele senhor, né, aquele idoso, vamos dizer assim, da melhor idade, bem sarado, musculoso, ativo. Aquilo existe de verdade? Claro que sim. Agora a pessoa se preparou, né? Não só suplementando, aí você tem que ter uma avaliação médica, geriatra, reposição hormonal, tem uma série de coisas que são importantes. Cabe a nós aqui falar da suplementação, que é o foco de nossa aula de hoje, mas você tem que procurar ajuda médica, você tem que fazer seus exames, eu vou falar até aqui, porque tem uma série de coisas que você vai ter que fazer para buscar, né, essa qualidade de vida ao passar dos anos. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Por exemplo, a idade você não consegue mudar. Virou a ampulheta, ó, acabou. Acabou. É só o tempo de chegar ao fim da vida. Então, isso aí você não pode mudar. O histórico familiar, a sua genética, os fatores hereditários, você não pode mudar. Está lá, inerente no seu DNA, no seu código genético. Né? Então, assim, eu sou a cópia xerox do meu pai. Meu pai
né? Então, tem uma altura mediana para baixa, fortinho, umas características assim, assim, assada, puxa ele. Agora, eu preciso estar em obesidade mórbida, porque meu pai entrou na obesidade mórbida? Não. Eu tenho a genética? Tenho. Mais facilidade? Eu tenho. Então, o que, que a gente faz? A gente faz a mudança nos nossos hábitos, a gente muda a situação para que você possa passar minimizando esses fatores. Então, onde é que nós podemos atuar? Tá certo? Eu coloquei 3 situações aqui, claro que tem mais. Vocês vão pensar aí, eu podia fazer isso, isso, aquilo, outro, sim. Mas de uma forma geral, vamos mexer nessas 3 coisinhas. Então, vamos lá. Hábitos. Exercício físico. Precisa fazer exercício físico? Não preciso nem tecer comentário sobre isso. Claro que sim. Agora, respeite seu corpo, faça aos poucos, faça corretamente. Faça na sua condição possível, agora faça todos os dias. Tem uma máxima que diz o seguinte: fazer 100% de uma coisa, ou seja, fazer exercício todos os dias é fácil. Fazer 99% é quase impossível. Então, não abra mão de um dia sequer de fazer algo que você tem que fazer todo dia, porque é importante para a sua vida. Porque se você abrir mão um dia, se você der essa brecha, essa exceção, você pode cair no fracasso de parar aquela constância, aquela continuidade. Então, já que é para fazer exercício todo dia, vá fazer exercício todo dia. Outra coisa, quem chegou na melhor já está livre das suas funções laborais de trabalho, que eu nem aceito isso. Se você trabalhava, tem uma profissão e se aposentou, procura outra. Vamos abrir um negócio, algo saudável, algo que não traga estresse, mas seja ativo. Você tem muito a contribuir. Você passou a vida toda acumulando conhecimentos, bons e ruins, você tem exemplos e você tem como passar isso para as pessoas. Então, não para, pelo amor de Deus, faz algo diferente, algo sem estresse, mas faz. Não deixa parar a cabeça, o corpo, porque você se aposentou. Tem gente que trata a aposentadoria como a morte. E isso não dá. Tem uma pessoa, que é Dona Márcia, que é minha mãe, que ela é aposentada, tem 71 anos. Dá uma olhada depois no Instagram. Quem quiser, no final, eu vou dar meu Instagram, eu passo no direct para. Dá uma olhada como é a vida dela do ponto de vista de exercício, de alimentação e de trabalho. Aí vocês vão ver o que é uma aposentadoria ativa, atuante. Então, exercício todo dia é importantíssimo. Respeita o teu corpo. Álcool e demais drogas. Álcool e demais drogas podem ser usados? Até podem. Se você tiver moderação, por exemplo, você está com a reunião de amigos, tomar um vinho, uma coisa, está na praia, vamos tomar uma cervejinha, algo moderado, sempre é saudável. Por vezes, nós excedemos esses processos, por vezes. Então, se isso acontece, o que acontece, mas no outro dia você se cuida, volta ao normal, e, se possível, evitar, tá certo? Mas aqui a gente não está lidando com pessoas perfeitas, a gente está lidando com seres humanos que têm problemas, têm dificuldades, têm vícios, têm um bocado de coisa. Então, a gente está falando, né? Eu, pelo menos, sou assim. Se eu for listar aqui minha lista de defeitos e problemas de vício, não sei o quê, está um bocado. Então, assim, eu sei que a gente não está falando com ninguém ideal. O ideal, parabéns, continue assim, a gente está chegando lá. Mas o que você puder fazer para evitar o álcool, o vício, as drogas, o cigarro, evite. Porque, logicamente, aquilo ali não vai te fazer bem. Isso aí não precisa também tecer muito comentário com isso. Estresse. Oh, meu Deus, o estresse é uma coisa que está inerente, né, ao nosso dia a dia, e a gente parece que busca ele, parece que a gente botou um imã gigante aqui no nosso peito atrás de estresse. Então, comece a aprender que a vida não é estressante. Comece a viver a cada momento, o agora, viva o agora. Porque, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou passando um pouco de conhecimento, tentando tocar no seu coração, na sua cabeça, e você está tentando abrir a cabeça e o seu coração. Nesse momento agora, eu não tenho nenhum problema, e você que está assistindo também não tem nenhum problema. Então, minha gente, viva a cada momento. Quando chega o momento do problema, você vive o problema. E aí você tem uma coisa, cada problema já nasce com a solução ali do lado, ó. Então, viva o agora. O agora a gente está aqui. Eu estou na câmerazinha aqui, no Zoom com você, ligado no YouTube, no Instagram, e aí a gente está se comunicando, trocando energia, e a gente não está tendo nenhum problema. Então, estresse, só traga ele na hora que você precisa. Mas você viver, meu Deus, amanhã, não sei o quê, fulano, não sei o quê, e aí quando você condiciona, além dos seus problemas, os problemas dos outros, aí você vai atraindo um imã, o imã vai ficar tão gigante que você fica tão pesado que você não consegue dar um passo na vida.
Então, ó, se liberta desse imã, se liberta de tudo isso, sai da zona de conforto e começa a mudar. Tá certo? A gente está na hora de viver isso. O mundo está mostrando a sequela, não só da pandemia, a sequela da zona de conforto. Então, começa a se movimentar. Não dá desculpa para não fazer as coisas, porque a única culpa de tudo isso é sua mesmo. Porque você não saiu da sua zona de conforto. Você não fez algo diferente. Você só fica assistindo Netflix de pessoas que superaram as coisas. Mas você não faz isso. E você pode fazer isso sem estar no Netflix. Você é simples, é só dar os passos. Viveu agora, evita estresse. Então, isso aí é tão importante quanto suplementar, quanto se tratar, fazer uso de medicamentos e assim por diante. E aí, outra coisa que eu botei em relação a hábitos, é o ambiente em que vivemos, isso é muito importante. Se você quer um ambiente de prosperidade, viva com pessoas prósperas e haja como uma pessoa próspera. Se você quer ser uma pessoa de negócios bem-sucedidos, procure os bem-sucedidos no negócio. Já diz algumas pessoas, alguns grandes cientistas da vida, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, comece a pensar o que está à sua volta. Quem vai ser você? Eu quero ser o quê? Do ponto de vista pessoal, profissional, né, familiar. Então, o que eu quero ser? Então, a partir daquele momento, não veja só o que você tem que mudar, e veja o ambiente que você vive, aquilo que você assiste na televisão, a música que você escuta, o livro que você lê, as amizades que você tem, se condiz com aquilo que você quer ser. Se condiz, ótimo. Se não, ou muda a pessoa, ou muda o livro, ou muda a música, ou muda o que for, ou tira do processo. Tá certo? Porque senão você nunca vai conseguir dar seus passos largos em prol daquilo que você quer ser. E aí, por último, de hábito, vem a dieta. Uma dieta saudável é fundamental também, é como exercício. Não adianta ficar explicando aqui que você deve evitar gordura, que o que engorda são os carboidratos, que evite muito carboidrato, evite comer de forma muito espaçada ou ficar beliscando demais. Enfim, tem uma série de orientações que vocês já estão cansados de ouvir. Cansados. E hoje, com o Google, se você colocar lá, você pesquisa e sabe tudo sobre isso. Então, não adianta aqui eu ficar falando muito, mas assim, dieta e exercício, fundamentais. Todo dia buscar o algo a mais. Aquele dia do lixo pode até acontecer, para quem é muito disciplinado. Mas para quem não é, evita. Porque se você cair nessa tentação, o outro dia lixo, depois lixo, 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 lixo e lixo. Tá? Segunda coisa, prevenção. Seguir os protocolos médicos de prevenção a doenças. Tem uma série de protocolos de neoplasias, de cardiopatias, de neuropatias, enfim, tem que seguir os protocolos. Hoje tem até o novembro azul, né, para o câncer de próstata, o outubro rosa, e tem outros e outros e outros e outros estímulos que você tem na sociedade para fazer a prevenção. Então, você sabe que a partir dos 40 anos, você começar a pensar na próstata, a saúde intestinal, meu avô teve isso, aquilo, eu tenho que me cuidar, meu pai tem isso, é hipertensão. Então, você tem que começar a seguir esses protocolos. Isso é muito importante no processo, tá certo? Então, assim, não é só a gente aqui mudar hábitos, suplementar, ter uma vida zen, você tem que também seguir os protocolos, porque se não fosse assim, ó, até Buda, né? Aquelas pessoas que estão lá comendo só a folhinha, meditando todo dia, ele é propenso a doença. Então, tem a parte genética, lembre-se do fator hereditário, que você não muda. Então, você tem que ir para a prevenção. E aí vai na terceira situação, que é o tratamento das patologias. Olha, nós somos, entre aspas, tipo um carro, que vai ficando velho e vai quebrando uma coisa, outra aqui e ali. Se você não conserta logo, o somatório desses problemas inviabiliza o carro. Então, respeita esse carro, começa a consertar logo. Quebrou uma luzinha aqui, troca a luzinha. O câmbio deu problema, troca a pecinha do câmbio e assim vai. Se você deixar, chega uma hora que ele vai para o ferro velho. E outra coisa, cuidado com o combustível que você coloca nele, né? No caso nosso, a alimentação e os líquidos que você coloca, e cuidado com a parte de arrefecimento, né? De não deixar ele esquentar, ou seja, evita o estresse, né? Bota o seu arrefecimento em dia aí. Então, tudo isso aí, ó, baseia-se nesses 3 pilares: hábitos, prevenção e tratamento de doença. Você vai bem. Bom, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele sempre colocava, né, no início, ele é a pessoa que mais marcante, o médico que mais marcou a história da medicina, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, vamos começar a pensar numa coisa. Imagina
o recém-nascido nasceu lá com 3 quilos, 45 centímetros, e está lá um bebezinho pequenininho. O que o recém-nascido se alimenta? De quê? Do leite materno. Se não tiver o leite materno, você vai ter a misturazinha lá, que aí você vai estar nutrindo a criança, o bebê. E o bebê, nesse primeiro ano, ele dobra de tamanho, dobra de peso, só tomando leitinho, só tomando leite materno. O que tem naquele leite? Nutrientes importantíssimos, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, tem açúcar, tem gordura. E aí, depois disso, todo mundo esquece do processo da nutrição das células e começa a comer de qualquer jeito e acha que só fazendo esse exercício dá tudo certo e que a suplementação é simplesmente um efeito placebo que não serve para nada e que nada adianta. Então, esse tipo de pensamento está em 95% das pessoas. Eu boto minha família, 90% da minha família não suplementa, não respeita a suplementação, não vê isso como algo que possa ajudar. Só que a Covid agora está mostrando isso, ó, gritantemente. Gritantemente. Eu tenho batido muito na tecla de que a nutrição das células, a reserva de nutrientes das células vão fazer a diferença entre a vida e a morte nessas infecções virais. Porque não é só a Covid. Hoje você tem a varíola do macaco, você tem a Covid, você tem a dengue, os 4 tipos, chikungunya, tem zika, influenza, enfim, uma série de doenças que se você não estiver preparado para ela, você pode é fadado ao fracasso, você pode cair nesse processo, você pode ruir. E quando eu falo ruir, é a morte. Então, se prepara para esse processo, começa a estimular as pessoas, começa a pegar as pessoas que você gosta, que você ama, que você respeita, e bate na tecla, suplementa, nutrição celular, crie reserva. Porque muita gente, mas eu corro todo dia, eu sou atleta, não sei o quê. Se você não suplementa, você está comendo as suas reservas, você está gastando suas reservas e ficando vulnerável. E aí, ó, o primeiro micro-organismo que entrar ali, que você precisar produzir anticorpos e repor células, que você não tiver os nutrientes suficientes, simplesmente você vai falir. Os seus órgãos vão ruir. E é isso que acontece com a Covid. Então, atualmente a gente tem uma média morte em torno de 240 pessoas por dia. Por dia. Eu digo uma coisa para vocês, se o brasileiro tivesse uma nutrição, uma reserva nutricional boa, uma suplementação à sua alimentação, que infelizmente, até por causa da crise, das questões sociais, as pessoas estão deixando de comer carne para comer ovo, estão deixando de ter qualidade alimentar, a linha de pobreza está aumentando. Então, tudo isso leva à escassez nutricional das células, as pessoas vão morrer mais cedo, vão ter infecção mais fácil, vão ter câncer mais fácil. Tá certo? Então, é assim, Hipócrates, ele foi muito sábio nessa frase e marcou a história da medicina. Só que as escolas de medicina esqueceram desse processo. Eu nunca escutei essa frase na escola de medicina que eu fiz. E a gente não tinha aula de suplementação ou de nutrição celular. Então, esse processo é um processo que foi agora aflorou por causa da Covid. Eu tenho 23 anos de medicina e eu tenho experiência de 2 anos, quase 2 anos e meio de Covid. Eu comecei a tratar Covid em fevereiro de 2020, quando ela começou a chegar no Brasil. Morei no hospital de Covid, fui plantonista de UTI, vi muitas mortes, muita coisa. A Covid, ela virou a saúde ao avesso. Então, essa situação que a gente vive hoje prevê cautela. Vacinação, com certeza, fazer exercício, mudança de hábitos, cuidados de higiene, e, com certeza, cabe aí um parágrafo bem grande para suplementação, para a reserva nutricional. Então, vamos lá. O que é nutrição celular? Que eu falo tanto disso. Eu coloco na mesma equação, nutrição celular e longevidade saudável. E aí, tudo isso vai levar ao quê? A uma virilidade, a uma boa saúde do homem. Então, a nutrição celular é uma forma avançada de nutrição que atua especialmente nas células. Ela contribui para o funcionamento, né, auxilia na proteção contra danos a essa célula e principalmente pela formação de radicais livres. Eu já dei em outras aulas falando o que é radical livre. Imagina uma célula, ela é feita por uma série de elementos. Por exemplo, a molécula água, ela tem os elementos hidrogênio e oxigênio, H2O. Imagina que esse elemento, né, que é o da tabela periódica, então tem o ferro, o cobre, o sódio, o potássio, o manganês, o magnésio, vocês sabem, todo mundo sabe o que é a tabela periódica. E aí imagina um elemento desse que tem um núcleo
e tem os elétrons em sua volta, e aí eles são pareados e estão estáveis do ponto de vista magnético. Por vezes, um elétron desse sai dessa órbita do núcleo do elemento. Quando ele sai, o elemento ele vai ficar instável do ponto de vista magnético. Ou seja, ou ele vai repelir ou ele vai atrair. Aí imagina elementos estáveis no meio de um não estável. Ele começa a bater aqui, ó, pá, 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 e aí começa a desestabilizar o processo. Elementos que vão ruindo um ao outro, eles vão destruindo a capacidade de vida da célula, e você destrói a célula. Graças a Deus, nós temos milhões de células ali naquela região. Então, o próprio organismo vai com um efeito antioxidante, evita o radical livre, estabiliza aquele elemento e tudo volta à sua paz, volta ao normal. Isso acontece o tempo todo no corpo, o tempo todo no corpo. O que acontece com o envelhecimento? Com o passar do tempo, ao aumento de radicais livres e a nossa incapacidade de resolvê-los. Então, começa a lesar tecido. E aí vem todo esse processo. Por isso que é importante evitar radical livre. Hábitos saudáveis, alimentação, evitar estresse, os vícios, você tem que tirar. E, ao contrário, você, do outro lado, a suplementação, uma vida feliz, né, o ambiente saudável, tudo isso que a gente falou agora. Aí eu queria falar um pouquinho da suplementação ligada à Forever Living, que é uma multinacional que está em 160 países, ela é oriunda dos Estados Unidos, passou pelo FDA, que é o órgão, é tipo a Anvisa, só que a Anvisa americana ela é muito, muito mais criteriosa, não desmerecendo a nossa Anvisa aqui, mas eles têm uma visão muito forte em cima dos alimentos e das drogas e das suplementações, porque o suplemento é um alimento. Eu vou falar aqui de nutracêuticos, que são suplementos orgânicos, suplementos naturais, não tem nada sintético, nada criado quimicamente, não é uma cópia química, é tirado lá do mamão, da alfafa, da soja e colocado em comprimido, em cápsula, tá certo? Então, é uma empresa que tem todos esses selos aqui, ó. O selo internacional o Leaping Bunny, o Kosher, os 4 ISOs. Você tem uma empresa para ter os 4 ISOs, tem que ser uma empresa muito, muito organizada do ponto de vista administrativo, das suas práticas, de todos os POPs, enfim, você tem todos esses selos, o selo internacional do uso da aloe vera, do conselho da aloe vera, porque a aloe vera, se não for bem manipulada, se ela não for bem tratada, ela pode causar um efeito muito ruim no corpo. Então, você pega de forma caseira, pega a babosa que nós temos no sítio e corta lá e vai comer, você pode estar ingerindo uma série de toxinas. Você pode estar aumentando os radicais livres, você pode estar causando sangramento, uma série de patologias. Tem que ter muito cuidado. Então, eu já vi até aloe vera em cápsula, que isso não tem nem sentido. Então, assim, quando você for consumir um produto, olha aqui no rótulo e vê se tem esses selinhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Se tem esses selinhos de qualidade, se tem ISO. Procura ver isso aqui. Outra coisa, para falar aqui de suplementação, para eu me expor para a população nacional, para meus pacientes, para as pessoas, eu tenho que saber o que eu estou falando, de que eu estou falando. Tá? Eu não estou fazendo uma propaganda aqui de uma empresa ou de um produto. Não. Eu tenho convicção que esses produtos fazem a diferença para o organismo da pessoa, dos meus pacientes, o meu organismo, para as pessoas que eu gosto. E aí eu fui atrás da qualidade da empresa, como é que ela trabalha, como é que ela funciona e quem é o responsável técnico. Então, aqui ó, tem 3 responsáveis técnicos, o Dr. Wallace Reis, Roger Clemens e Peter Prisman. Então, o médico, toxicologista, nutricionista são os responsáveis por toda essa produção de suplementos. E mais do que isso, em 98, esse médico aqui, farmacologista, Ferid Murad, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, e esse Prêmio Nobel de Medicina foi através da descoberta que a arginina, que é um aminoácido, ele faz a formação do óxido nítrico, que é um vasodilatador arterial, principalmente das artérias coronárias. E esse senhor aí, esse grande médico, esse grande ser humano, ele salvou a vida de muitas pessoas que podiam ter infartado e sofrido com isquemia do miocárdio, ou até cerebral e de outros lugares. Então, assim, através dessa pesquisa, e aí o Ferid Murad, ele avaliza esse suplemento chamado AgPlus, que é da Forever, e aí quando eu vi isso, eu disse, caramba, o Prêmio Nobel de Medicina, um exemplo mundial, né, da humanidade, né, em relação à história da medicina, ele avaliza isso, quem sou eu para não avalizar?
partir daí eu fiquei tranquilo e comecei a ver os benefícios que os meus pacientes tinham e as pessoas que eu prescrevia tinham. Hoje eu tenho uma experiência com centenas, vou dizer mais de 1.000 pessoas, assim, eu tenho 32 mil pacientes que estão usando hoje suplementação, eu tenho 32 mil pacientes, mas centenas deles já estão usando suplementação e os que mantêm a constância têm um outro estilo de vida, eles mesmos me relatam. Então, cada vez mais me dá força, me dá vontade de estar propagando isso. Por isso que eu estou aqui hoje, tentando passar para vocês esse sentimento da suplementação e do cuidado com o nosso corpo. E, principalmente, nessa fase que começa a fase de envelhecimento natural das células. Então, vamos lá. Os produtos Forever Living a diversidade é muito grande. Então, você tem desde os produtos ligados ao aloe, que é a base da empresa, e você tem os nutracêuticos, né, suplementos naturais ligados à base de vitaminas, sais minerais, aminoácidos, a parte de externa, né, ligada à pele. Então, desde do sabonete, que você tem uma limpeza e um esfoliamento da pele, ajuda a manter a flora bacteriana estável, porque quando você tem uma pele que é uma pele cheia de descamação, predisposta à infecção, qualquer fissurazinha cria um processo infeccioso. Então, quem usa esse produto sabe, a minha pele é 100% melhor, mais elástica, é mais vital, assim, e não fica aquela descamação intensa que você preveu. Eu, no meu pós-Covid, eu fiquei com a dermatite tão intensa aqui no braço, que os pelos caíram e parecia um braço de uma pessoa de 100 anos. Se você tocava, a fragilidade capilar era tão grande que saía sangramento. Eu tocava na mesa e sangrava. Eu estava escrevendo aqui no caderno quando vi a mancha de sangue. E aí foi nesse pós-Covid que eu conheci a Forever Living, graças a Deus. Então, vou falar aqui inicialmente, já voltando mais à virilidade, o aloe vera, eu indico para as pessoas, os homens acima de 40 anos, o aloe vera com berry nectar. O aloe vera, para quem não sabe, é considerada a planta da saúde e da beleza. Tá? Então, tem uma aula aí no Net4 que eu falo sobre aloe vera, a gente fala um pouquinho da história e fala sobre isso. Então, não vou me ater detalhes aqui. Quem quiser vai lá no Net4, no canal do YouTube, tem muita gente falando sobre aloe vera e vocês vão ficar pasmos de tanta coisa que tem nessa plantinha. Eu considero a planta mais medicinal que existe, que eu conheço. Né? Que eu não, né? A comunidade científica mundial. Então, ele é rico em vitaminas, sais minerais, aminoácidos, tem enzimas que vão atuar numa série de funcionamentos de celulares do corpo. Então, tem um grande efeito anti-inflamatório, ele favorece as reações químicas que eu falei, aquelas reações que, por vezes, têm que ser rápidas, né? A questão do aditivo que você tem que ser catalisador do processo, então a aloe vera predispõe a isso. Muito importante fator na microcirculação. Então, uma das causas do envelhecimento é que os capilares eles vão perdendo a capilaridade, os orifícios vão diminuindo, principalmente no diabético. Todo diabético, se bem soubesse, usa aloe vera todos os dias, porque essa microcirculação é a que causa as feridas, que causa amputações de membros. Então, você vai melhorar essa circulação. E aí, o cranberry está associado ao aloe vera, nesse caso do aloe berry, ele auxilia na prevenção de doenças do trato urinário, na próstata, no distúrbio cardiovascular, alguns tipos de câncer, principalmente o prostático. Então, vale a pena. A retenção de líquido, aquelas pessoas que retêm líquido, você pode usar o aloe berry e tirar a retenção de líquido. Está aqui, ó. Eu sou hipertenso, nem tomo mais remédio de hipertensão, mas eu vivia com o dedinho aqui, ó, não podia nem tirar os anéis aqui, ó, porque era tudo inchadinho aqui. Hoje, tudo ok. Tomo todo dia aloe berry. 2 suplementos vitamínicos fantásticos. O Daily tem 100% das vitaminas e sais minerais que você precisa. Então, imagina que você nem todo dia está comendo bem, está comendo todos os nutrientes. Toma 2 comprimidos de Daily, você já tem 100% das vitaminas e sais minerais. Mais de 50 itens. Se você pegar a bolinha dele e abrir, está lá, bem grandinha. Tem tudo. Esse é literalmente o verdadeiro A a Z, e é natural. Tem até cheirinho de aveia, porque o comprimido é feito com aveia, para juntar os nutrientes. Imublend foi um dos lançamentos desse ano da Forever Living. É um produto exclusivo. Ele está ligado diretamente à imunidade, a esse estímulo que você vai ter que ter no corpo, porque o vírus ele entra no corpo. Você não tem como ter um escudo protetor para ele. Ele entrou, você tem que agir, produzir anticorpos, você tem que regenerar as células que estão morrendo, e aí vem o Imunblend
agindo diretamente como um potente antioxidante, botando o zinco, a vitamina D e a vitamina C e o selênio aí bem na fronte de guerra. E aí tem uma substância chamada lisina, que é um aminoácido, que evita a replicação viral. Então, anota aí, lisina é igual a matar o vírus, é igual a evitar a multiplicação do vírus. Então, o vírus entra no corpo, quer se multiplicar rápido, mas vem a lisina, ó, vai cortando o processo. E aí, minha gente, todo mundo tem que usar esse suplemento. Virou adulto, usa todo dia para o resto da vida. Porque a gente vai morrer, essa Covid vai ficar e a influenza vai ficar. Olha a tuberculose, quantos séculos tem e até hoje mata pessoas. Então, você acha que a Covid vai acabar do dia para a noite, numa pandemia dessa? De forma alguma. Então, o uso de lisina aí, ó, sempre. Tem um suplemento chamado Light Ultra. Ele tem todos os aminoácidos essenciais, não essenciais e uma dose de vitaminas. Para quem quer aumentar a massa magra, não tem coisa melhor e saudável. Porque existem algumas proteínas que você usa na academia, eu vou citar até a creatina, por exemplo, que você tem que ter muito cuidado com a sua função renal, cuidado com aquilo que você quer a curto prazo. É aquela história, os prazeres a curto prazo, que vem rápido, você tem que ter muito cuidado com esse processo. E aí, esse Light Ultra cria a massa magra, ajuda a diminuir a massa gorda, ou seja, troca a gordura por musculatura de uma forma muito saudável. Pode ser usado por crianças, inclusive, para crescimento. Eu uso muito em pré e pós-operatório, e nos nossos, na maioridade, é fundamental. E lembrar de uma coisa, ó, dentro das artérias existe uma coisa chamada colágeno, e a gente precisa dos aminoácidos mais a vitamina C para sintetizar, para formar o colágeno. E metade da musculatura de uma artéria é colágeno. Então, o Light Ultra vai evitar problemas arteriais. Quando eu falo problemas, é infarto, AVC, né, a trombose. Então, tem que ter muito cuidado aí, até porque agora o Covid é um vírus que age no sistema vascular. Então, a gente está vendo muita complicação aí devido a trombos, né, a morte súbita e assim por diante. Dois suplementos baseados em óleo. Um é o Arctic Sea, que é o ômega 3, EPA, DHA e o ômega 9, com quantidades e concentrações que realmente fazem a diferença no corpo. Eu fico pasmo como a gente consegue comprar nas farmácias dito ômegas, né? Que o Arctic Sea não é só um ômega, mas assim, ditos ômegas, que são baratos, mas que não tem eficácia nenhuma. Ali é só você estar fingindo que está usando o ômega 3 que você vai melhorar o cardiovascular. Infelizmente, isso acontece. Então, você finge que toma e o outro finge que coloca concentração e cobra lá 30, 40 reais. Desconfia, minha gente. Tudo que for muito barato ou muito caro, desconfie, principalmente em suplementação. E aí o ômega, além do efeito cardiovascular, articular, no sistema nervoso, na memória, ele vai ajudar no sistema imunológico, e o sistema imunológico tem uma vertente que é o sistema anti-câncer, antitumoral. Então, ele blinda o DNA das células. Quando a gente vai envelhecendo, a gente está mais predisposto ao quê? Às neoplasias, ao câncer. E aí, o DNA blindado, você pode evitar uma série de doenças. Então, vamos para a prevenção aí, nesse caso, né? O Ultra Body, ele tem o picolinato de cromo. Então, ele mexe no metabolismo da insulina, apesar de ser um suplemento, mas ele ajuda o processo. Ele inibe o apetite para doce. Então, quem quer manter o corpo legal, o shape legal, não vai ficar comendo carboidrato. O óleo de coco, ele dá uma sensação de saciedade. O óleo de cártamo, ele reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso aí, ó, faz muita diferença no nosso dia a dia. A gente está falando ali, evita estresse, né? E aí você pode ajudar com o trabalho, que é uma capsulazinha de óleo natural. E aí ele também tem a vitamina A, que é um potente antioxidante. Tudo isso vai se somando, né, no efeito benéfico para o organismo. E aí, ó, V-Force. Esse aí diz para que veio. O nome é claramente o que ele é, V-Force. Ele é da força. Então, como a gente vai começar a ter uma diminuição muscular, depressão, diminuição do metabolismo, aí vem a força do açaí, do guaraná e do zinco. Ó, isso aí, ó, até 100 anos pode tomar. Ele tem um efeito contra radicais livres muito forte, mas ele é um potente vasodilatador natural. E o que a gente precisa? O envelhecimento diminui a circulação, a gente precisa subir a circulação. Tá aí, ó, V-Force.
para pré-treino, para quem não treina, faz eu, pelo menos, no meu dia a dia, eu uso café da manhã, eu uso à tarde, e isso me dá energia. Eu fui dormir hoje, 2 horas da manhã, terminando essa aula, porque a semana foi muito cheia de pacientes de Covid, de consultório, cirurgias, urgências, e aí eu só tive hoje para fazer, ontem para hoje, e eu operei ontem o dia todo, cheguei em casa, fui preparar a aula, estudar, rever os conceitos, e estou aqui inteiro, né? Não estou aqui morto, acabado. Sair daqui, eu vou ter um reunião de negócio para fazer exercício. Então, isso aí, ó, dá um metabolismo elevado, dá energia, dá motivação. Então, ver força aí, ó, para a virilidade é fundamental. O Royal Jelly, que é geleia real, ele favorece, ó, eu botei aqui 2 axônios, que são células aqui embaixo, células nervosas, eles favorecem a sinapse cerebral, tá certo? Então, a acetilcolina, que é o neurotransmissor, ele é favorecido através de geleia real. A história da geleia real vocês podem ver no YouTube, tem explicando. Eu não vou me ater a detalhes aqui. No próprio Net4, nós temos excelentes apresentações sobre o poder da geleia real, da suplementação real, né, que vem da abelha. É a suplementação BI. Então, assim, você tem um ácido graxo, que é o 10-HDA, ele assim, é um combustível para a célula. Então, você imagina, a abelha rainha ela só come a geleia real e ela vive 5 anos, enquanto a abelha operária, que só comeu uma vez no nascimento, ela vive semanas. Então, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Então, a diferença de 5 semanas para 5 anos. E isso aí se atém à ação que você tem nessa energia no combustível celular. E aí favorece o bem-estar físico, mental, age no sistema imunológico, regula as emoções, para memória, aprendizado para o sono. Então, é um potente auxiliar para evitar o Alzheimer, o Parkinson. Então, você aí, quem já passou de uma certa idade, começa a ter déficit de memória. Eu tive no pós-Covid, o que me salvou foi o BI aqui, ó. Foi a geleia real e o bipólen. E eu já passei por isso, eu sei o que é perda de memória. Você vê um paciente, você não lembrar o que você viu há 5 minutos atrás. Isso aí é terrível. Eu entrei em pânico, porque eu me via sem ser médico, né? Então, assim, a geleia real tem esse efeito na memória, aprendizado, no sono, né? no sistema cognitivo, e aumenta a libido. Então, esse efeito no libido, ó, vai nos trazer aquele apoio que a gente precisa na virilidade. Isso não só libido masculino é feminino, tá? E aí tem uma série de outros produtos que a Forever tem para cuidados com a pele, a saúde dos dentes, do lábio. Aí eu cito aqui alguns, a gente falou em rarefação óssea, o Cálcio Forever, o Garlic Thyme, é um fantástico suplemento, tem também aulas no Net4 falando sobre ele. O colágeno, eu disse a importância da artéria, mas ele começa, ó, pele, unha, cabelo, coração, fígado, intestino, tudo. Nós temos 28 tipos de colágeno no corpo. E a gente precisa desse colágeno para a estruturação. Ele no tecido conjuntivo ele é estrutural. Então, a gente precisa das estruturas dos órgãos dos tecidos. Então, o colágeno é fundamental para o resto da vida. E a gente vai perdendo colágeno também. Não é só testosterona. Tudo a gente vai perdendo com o passar do tempo. E aí eu vou citar aqui, do lado direito, aqui embaixo, tem o Fields of Green, que é uma fibra fantástica. Ele ajuda na manutenção do peso, controle do peso. E aí, ó, essa gama de produtos, essa gama de suplementos, de nutracêuticos, elas vão se somando para te ajudar a ter uma vida mais saudável. Aí você pergunta, André, eu preciso usar tudo isso? Eu tenho que usar tudo isso? Cara, eu comecei a usar tudo isso. Eu tenho mais de 10 potinhos na minha gaveta, eu tomo todos os dias. Ó o André 2016 aqui, eu fazia triatlo nessa época. Olha o meu cabelo como estava. Tá? Eu nunca fiz implante, fiz nada. Só simplesmente o cabelo deixou de cair e começou a crescer. E eu pintei ele para frente aqui para enrolar. Não vou mentir, não. Mas ó a diferença daqui e ó esse cara em 2016. E ó esse cara aqui em 2021, depois da suplementação. Então, esse cara aqui tem 5 anos a menos. Esse aqui tem 5 anos a mais. Então, aqui eu estava com passando um pouquinho de 40, e aqui eu estava com 46. Olha a diferença. Então, quem você quer ser? Isso para homem e para mulher. Então, assim, se eu mostrar uma foto quando eu tinha 30 anos, vocês vão cair para trás. Eu não mostro por vergonha, que era muito pior ainda. Ou seja, eu era totalmente desregrado.
Eu só era muito bom profissional, sabia ganhar muito dinheiro, sabia fazer cirurgia, sabia muita coisa, mas eu não me cuidava. Suplementação, eu não passava nem de perto. Então, assim, ó, quem você quer ser aqui? Lado A ou lado B? Tá? Então, ó, isso faz diferença, minha gente. É para tomar um potinho, dois, quantos você puder. Suplementação, eu acho barato. Agora, financeiramente falando, tem que ter um investimento, claro. Deixa de fazer algumas coisas que faz mal e começa a suplementar de verdade. Tá? Isso aí vai fazer a diferença, vai fazer muita diferença. Então, isso aqui, ó, esse comparativo aqui, eu quis mostrar a minha realidade. Mas eu já vejo com a minha mãe, vejo com minha família, com pacientes, com amigos, e muitas pessoas ligadas a essa maravilhosa empresa, a Forever Living, mostram isso no seu semblante, no dia a dia, felicidade, prosperidade. E aí, por último, para falar um pouquinho de virilidade, eu queria falar sobre a ereção, porque é um tema que é tabu e a gente tem que acabar com isso, o homem e a mulher, a gente tem que começar a conversar, botar isso em conversa de casal e se tratar, porque não é só o homem que sofre do processo do envelhecimento em relação à libido, a mulher também. Então, assim, a gente tem que começar a conversar e se ajudar e melhorar. Existem hoje tratamentos, tem desde a parte de psicologia, a parte de suplementação e medicamentosa. Se precisar usar os três, usa os três. Se precisar um só, usa um ou dois ou três. O importante é você ter uma vida plena e saudável. Isso também vale do ponto de vista sexual. Onde está escrito, né? Mais uma vez, onde está escrito que uma pessoa de 75 anos não pode ter uma vida sexual ativa? Nenhum lugar, minha gente. Então, vamos buscar isso. Por que só o adolescente, o adulto jovem, pode ter uma vida sexual ativa, produtiva? Então, vamos acabar com isso. Ó, adeus a aposentadoria, adeus a parar de fazer as coisas na vida, a não ser as coisas ruins, mas as coisas boas vamos só multiplicar. Então, vê como é o processo de ereção. Você tem que ter um estímulo visual, mental ou físico, ou seja, começa aqui, e aí depois você tem um impulso nervoso que sai do cérebro e vai até, através da medula espinhal, vai até o pênis, no caso, se fosse na mulher, na vagina, e aí você, no caso do homem, tem o relaxamento das musculaturas dos corpos cavernosos, e aí você tem a promoção do enchimento de sangue. Então, a ereção não é muscular, é uma reação vascular, onde entra mais sangue do que sai. E isso aí promove a ereção. Então, você precisa ter um fluxo sanguíneo 8 vezes maior para encher o pênis, e a partir daí você ter o momento da ereção, que vai servir o quê? Para a fertilidade, para o prazer. E aí, depois disso, você tem a ejaculação e há um retorno normal. Há uma vasoconstricção arterial e o sangue venoso ele flui naturalmente. Então, para isso, precisa de reações químicas. E essas reações químicas são através de tudo que a gente falou, das vitaminas, sais minerais, aminoácidos. E eu indico o da Forever por excelência, por qualidade e por responsabilidade técnica. Tá certo? Então, eu vou terminando aqui, 1 hora de aula aqui. Se a gente fosse falar tudo, minha gente, seria muito mais tempo, mas assim, espero que tenha tocado o coração de vocês. Gratidão a Forever Living Brasil, ao Net4, a todos, a vocês que mandam mensagem de carinho quando me encontram, que a gente tira foto, a gente sorri, a gente se abraça, e aos relatos de estímulos de novas carreiras de nutricionistas, de entrando no negócio, enfim. Eu só tenho a agradecer. O meu Instagram é André Valente, André Valente, tá certo? Esse Instagram tem um direct, vocês podem mandar mensagem, fique à vontade. E eu tenho um e-mail aí, andrevalente1974@gmail.com, e tem também o nosso site aí, se chama valente.com. Enfim, vocês têm como me achar, tem lá no Instagram, tem meu WhatsApp, nós temos o grupo de suplementação e longevidade, eu estou aqui à disposição de vocês, só quero, beijo no coração de vocês, gratidão, vamos fazer a diferença. Acabou a live aqui, ó, todo mundo viril, todo mundo diferente, todo mundo para frente. Adeus aposentadoria, adeus zona de conforto, tá? Vamos com Deus aí. Gratidão e um abraço, coraçãozinho para todo mundo.